Olá, meu nome é Ana Paula Guarani e eu sou a professora que vai trabalhar com vocês no eixo Gestão e Coordenação Socioeducativa, a disciplina Avaliação de Políticas Públicas e Indicadores de Resultado, de Qualidade e de Desempenho. Mas antes de começarmos a nossa disciplina, vou fazer uma breve apresentação sobre a minha carreira no serviço público. Sou pós-graduada em Gestão Pública e também sou pós-graduada em Gestão de Crises e Conflitos em Organizações Públicas e Privadas e atualmente estou fazendo especialização em Direito Público, que tem a ver com a minha última formação. Sou advogada, assistente social, tecnóloga em processamento de dados e atualmente eu estou à frente da Coordenadoria de Apoio aos 19 Conselhos Tutelares no município do Rio de Janeiro. Sou servidora da Prefeitura do Rio há mais ou menos uns 20 anos. Mas o que interessa para a gente aqui é a discussão da nossa disciplina de hoje. Então vamos lá. Avaliação de políticas públicas, tema do eixo, gestão e coordenação socioeducativa. Para a gente iniciar, eu vou lançar aqui para vocês algumas perguntas para o nosso estudo. Como está a qualidade da água que chega até a sua casa? Será que a quantidade de creches comunitárias no seu município tem conseguido atender a demanda? Será que a quantidade de profissionais que trabalham no Degase é o suficiente, por exemplo? Como está a qualidade do valor agregado de determinado trabalho ou determinada política pública? Bem, para entendermos essas e outras questões, vamos começar o nosso estudo de avaliação de políticas públicas, mas primeiro tentando entender alguns conceitos importantes. Por exemplo, o que são políticas públicas? Bem, vamos começar com uma definição bem formal. Políticas públicas é o conjunto de ações, programas, projetos, serviços e atividades que o poder público desenvolve de forma direta ou indireta, para garantir e colocar em prática direitos com previsão constitucional e aqueles que estão estabelecidos em lei. A gente não pode perder de vista que o objetivo de uma política pública é garantir o bem-estar da comunidade, seja de um segmento social, um segmento cultural, étnico ou econômico, mas que esses direitos sejam assegurados. Então, o objetivo é estabelecer programas que atendam de forma plena esses direitos. No bojo da Constituição Federal, tratamos de políticas públicas como, por exemplo, a política tributária, a política fiscal, a política econômica e a política social. Dessa forma, observamos que a política tratada pelo viés tributário, econômico, social, fiscal, são espécies, são as políticas setoriais de um guarda-chuva maior chamado políticas públicas, do gênero política pública. Outro conceito importante que precisamos ter em mente é a diferença de políticas públicas e política social. Bem, eu já dei uma pista ao dizer que política pública é um guarda-chuva. Então, as políticas sociais, elas garantem os direitos sociais. Mas que direitos sociais são esses garantidos aos cidadãos? São aqueles previstos no artigo 6º da Constituição Federal, o que fala do direito social. Seja ele desde a renda básica familiar, que foi incluída pela Emenda Constitucional 114 de 2021, a todos aqueles que já são consagrados no seu caput, no caso, saúde, alimentação, direito à previdência, direito à assistência. Todos esses compõem a política social no âmbito dos direitos sociais do artigo 6º. Bem, se as políticas públicas elas existem para assegurar direitos, é porque algo não está acontecendo. Então, nós temos o chamado problema público, e é através da diretriz da política pública que teremos a intervenção para resolver ou mitigar esse problema. Lembrando que política pública não é exclusividade da ação estatal, pode ter iniciativa da sociedade civil e do mercado. Mas quais são as formas de operacionalizar uma política pública? Quais são os instrumentos que viabilizam a intervenção governamental? Quando falamos dos instrumentos de política pública, o primeiro que nos vem à cabeça é a legislação. Inclusive, já fiz menção aqui, quando eu disse que na Constituição Federal tem a previsão do artigo 6º, dos direitos sociais. Mas temos outras legislações que também vão viabilizar a intervenção governamental por meio de políticas públicas, tais como
o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, a nova Lei de Licitações, que é a Lei 14.133 de 2021, que está substituindo a Lei 866 de 93, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 13.019 de 2014, que trata do marco regulatório das organizações sociais e que está regulamentando o seu regime jurídico de parcerias. Isso só para citar algumas. Mas temos também outras formas de operacionalizar políticas públicas. Por exemplo, uma campanha de aleitamento, campanha de vacinação, campanha de prevenção ao uso de drogas, a campanha de doação de sangue, campanha de prevenção do câncer. Então, por meio das campanhas, a gente consegue observar que é uma forma de se mobilizar a sociedade em busca da resolução de problemas públicos decorrente de alguma escassez ou decorrente de algum excesso. Outro tipo de viabilizar as políticas públicas é por meio de premiações. Por exemplo, no âmbito da segurança, visando fomentar a melhoria da gestão da coisa pública, a gente tem o prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça, que premia os projetos bem-sucedidos no âmbito do sistema socioeducativo. Obras também é uma outra forma de viabilizar a política pública porque melhora a infraestrutura. A tributação também, já que quando são majorados os valores às multas ou às taxas, e ela pode ser utilizada em caráter educativo. Por exemplo, multa por fumar em lugar fechado, multa por não utilizar um cinto de segurança. O que vimos até aqui nesse momento? Alguns elementos importantes para entender as políticas públicas. O que são, para que servem, qual é a diferença entre uma política pública e a política social e como são operacionalizadas. Bem, hoje estamos aqui discutindo as políticas públicas no sentido da avaliação. A gente está falando sobre avaliação de políticas públicas. Por que então e qual é a importância de avaliar políticas públicas? Vamos começar com o respaldo constitucional no parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal, que diz o seguinte para a gente: os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e os resultados alcançados. Então, avaliar tem um propósito, que é dar subsídio para a tomada de decisão do gestor. E essas informações precisam ser aprofundadas e precisam ser detalhadas também. Só que para se chegar nessa etapa da avaliação, temos algumas etapas de um processo denominado ciclo de políticas públicas, Policy Cycle. As etapas são a identificação do problema público, já que, como comentei aqui, é justamente quando alguma coisa não está acontecendo, nós temos esse problema. A outra etapa, a inclusão dessa política na agenda pública. Mais uma etapa, o levantamento de soluções alternativas. Outra etapa, fase da decisão. Mais uma é o planejamento da execução. Esse rol de etapas que eu falei até agora compõe o diagnóstico, o desenho dos programas e a definição de questões públicas. Mas temos mais uma etapa, que é a implementação das políticas públicas por meio do monitoramento. É nessa fase que eu vou ter a oferta dos serviços, dos programas, das atividades e começo então a avaliar esse processo. E por último eu tenho a etapa da avaliação, que eu vou ter então a devolutiva dos resultados e dos impactos. Se as políticas públicas são operacionalizadas, passam por etapas de monitoramento e avaliação e precisam de uma forma para serem avaliadas. Dessa forma, eu faço esse monitoramento por meio dos indicadores. E o que preciso para gerar esses indicadores? E para que preciso então desses indicadores? Eu preciso saber onde eu quero chegar, que é o meu alvo. Para isso eu tenho que medir a situação desejada, que é a minha meta, e comparar com a situação atual. Esse movimento, esse tipo de comparação, é chamada de medição de visibilidade. Um outro ponto, como dito por William Edgar Deming, o que é o pai da gestão pública: o que não se mede, não se gerencia. Então eu não consigo melhorar aquilo que eu não consigo medir. E não tenho como medir aquilo que eu não conheço.
Então, o objetivo dos indicadores é ser uma base instrumental para auxiliar o processo e medir a evolução das mudanças dessa realidade. Normalmente, essas evoluções, esses resultados, eles são demonstrados por meio de diagnósticos, de tabelas, de painéis. Eles apontam o alcance, viabilizando a tomada de decisão pelo gestor. Então, a gente conclui que os indicadores são índices desenvolvidos para se medir e avaliar uma prática, para avaliar uma performance. Como inicio, então, esse processo para chegar ao resultado visual de gráficos, tabelas e painéis? Começo com um diagnóstico, a partir do levantamento de dados do cenário atual, e a partir daí eu vou estabelecer um outro cenário, o cenário que eu quero construir, o que é viável, o que é atingível. Essa primeira etapa, como a gente já viu, é chamada de medição da visibilidade. E a gente tem que atentar para alguns detalhes. Uma meta não pode ser subestimada, mas também não posso ter uma meta que vai gerar dificuldades para serem alcançadas. Então, eu não posso superestimar uma meta. Uma meta ela tem que ser SMART, que é o acrônimo de ser uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Bem, vamos fazer um parênteses aqui para a gente entender o que é uma meta SMART. O que quer dizer uma meta ser específica? Por exemplo, aumentar a quantidade de atendimentos no serviço odontológico. Só aumentar é muito amplo, por isso eu preciso especificar para poder medir. Então, olha só a descrição dessa meta, como é que fica com essa frase. Aumentar a quantidade de atendimentos no serviço odontológico em 20% no primeiro semestre. Notaram a diferença de procedimentos? Uma meta ela é mensurável. Eu quero saber qual é o resultado esperado. Aumentar o número de atendimentos no serviço odontológico em 20%. Atingível. Atingível, eu vou fazer uma reflexão, eu vou validar o que foi determinado na descrição da minha meta. Se eu vou aumentar o número de atendimentos no serviço odontológico em 20% no primeiro semestre, como que eu vou alcançar essa meta? Quais são os recursos que eu tenho disponíveis para poder alcançar essa meta? Como que o setor de RH se manifesta em relação a essa meta? Porque se eu vou aumentar 20%, eu vou precisar de mais dentistas. Como que a equipe de logística que aparelha um consultório de odontologia vai se manifestar em relação a essa meta? Então, são perguntas importantes que têm que ser feitas e que vão reverberar no resultado dessa meta. Uma meta tem que ser relevante, porque se você quer alcançar essa meta de aumento de 20%, né, qual é a diferença que ela vai fazer? Então, eu vou identificar os benefícios para ter essa meta. Eu vou atender mais adolescentes, eu vou identificar e prevenir determinadas doenças bucais que eu consigo reverter esse quadro. Uma meta tem que ser também temporal. Se a meta é aumentar o número de atendimentos no serviço odontológico em 20% no primeiro semestre, tem que estabelecer um cronograma com marcos importantes para que eu consiga atingir essa marca. Além disso, eu tenho que trabalhar focado com a equipe, porque vai ser uma meta que todo mundo vai ter que trabalhar em conjunto. Fechamos então esse parêntese da meta SMART e vamos continuar aqui nossa discussão. Bem, as metas elas são os valores que você deseja que seus indicadores atinjam. E o que eu vou medir então? Eu vou medir resultado, vou medir desempenho e vou medir qualidade. A organização dessas medições, a série histórica que vai ser criada, vai constituir um painel de controle de organização para o gestor. Vamos entender então o que é um indicador de resultado? O indicador de resultado ele vai demonstrar metas a serem atendidas, em outras palavras, são os resultados finais que eu vou ter do meu período de tempo determinado, como por exemplo, voltando aqui, quantidade dos atendimentos odontológicos realizados no primeiro semestre. A gente viu também que a legislação, ela instrumentaliza e auxilia para que a gente consiga operacionar uma política pública. E é nesse exemplo que eu vou utilizar a Lei 8.730 de 2020,
que instituiu o PPA do Estado do Rio de Janeiro e para o período de 2020 até 2023. E ele traz mais um exemplo para a gente muito interessante. Programa 0476, Gestão de Pessoas no Setor Público vinculado ao órgão Secretaria de Estado de Educação, inserido na Unidade de Planejamento sob o Código 18.020, DEGASE, nós temos a ação 8.311, que é a qualificação do servidor do DEGASE e que tem por finalidade capacitar de forma continuada os servidores responsáveis pelo atendimento direto e indireto do adolescente em conflito com a lei que cumpre medida socioeducativa de restrição ou privação de liberdade nas unidades do DEGASE. Essa finalidade da ação, qualificação do servidor do DEGASE, é uma meta, já que aponta para onde o governo pretende chegar com essa ação. Aqui identificamos o produto, que é a capacitação de servidores realizadas, e o indicador, número de servidores públicos capacitados. Qual vai ser a entrega? O produto a ser realizado é o servidor público capacitado, previstos em algumas regiões do estado. Aí eu vou apontar quais são as regiões. Noroeste Fluminense, 50 servidores capacitados. No Médio Paraíba, 100 servidores capacitados. Na região metropolitana, 500 servidores capacitados. Essa meta tem um prazo de execução até 2023. Então, é acompanhando a execução temporal que a gente vai saber o status dessa meta, isso é, se ela foi atendida ou se ela não conseguiu ter sido realizada. Bem, vamos ver agora outro indicador, o indicador de desempenho. Ele é utilizado para medir o comportamento que se pretende colocar em prática. Ele ajuda a entender se o resultado está sendo alcançado de forma adequada. Por exemplo, a taxa de rotatividade de pessoas nos serviços do DEGASE, o chamado turnover. Logo, essa discussão está no âmbito de gestão de pessoas. E o exercício, ao final, é entender as causas do turnover, da saída dessas pessoas do espaço. Pode ser por uma falta de alinhamento com a equipe, pode ser por uma questão de cultura da empresa, pode ser uma questão de falha de política na retenção de pessoal, uma dificuldade de integração. Então, é feito o levantamento do porquê a ocorrência dessa taxa de rotatividade de funcionários em determinado espaço ser muito grande e que acaba influenciando no desempenho da política. Outro índice interessante é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Fundamental. Aqui é dado para a gente o cenário como o Brasil está progredindo ao atingir as suas metas na área da educação. Outro indicador de desempenho interessante para a gente é o Índice de Desenvolvimento Humano, que ele representa um bom desempenho quanto mais próximo de 1. Isso quer dizer que a qualidade de vida da população de uma região acaba sendo melhor. Então, o IDH 0,962 da Suíça, que inclusive está em primeiro lugar do ranking, está em melhores condições de educação, saúde e renda. Quando a gente compara com o Brasil, ele é 0,754 e está ocupando hoje em dia a posição número 87 no ranking. Então a gente consegue observar, inclusive comparar o cenário de progresso de cada país no que diz respeito à educação, à saúde e à renda. E o último indicador que a gente vai tratar é o indicador de qualidade. Esse indicador ele fala do grau em sentido positivo ou negativo do produto ou do serviço que está sendo submetido. Vai fazer análise de características que vai responder à necessidade do público-alvo. Bem, resumidamente, é o nível de qualidade que eu tenho do produto e do serviço. O indicador de qualidade ele é composto por algumas dimensões que elas são observadas pelo público-alvo e que fazem diferença no produto ou no serviço. Bem, se um serviço ele é prestado de forma regular, eu tenho constância e isso é observado pelo público-alvo. Se conseguiu um serviço ser prestado conforme determinação, isso quer dizer que foi competente. Se houve limpeza, se houve comunicação, se existe uma qualidade de conforto. Então, existem várias dimensões
e de acordo com o serviço ou produto, vão determinar essa qualidade. Vamos ver um exemplo prático do indicador de qualidade. Entre os diversos projetos do Degase, existe um chamado Famílias que Somam. E precisamos saber, por exemplo, se houve a eficácia desse projeto, isso é, se a relação entre o resultado esperado estava condizente com o que foi recebido por esse público-alvo, pelas famílias, que é o público-alvo. Neste momento, depois vai alcançar os jovens. Eu só consigo descobrir isso se eu analisar o conjunto das dimensões que retratam a qualidade do projeto. E as dimensões que retratam a qualidade desse projeto, eu vou achar no escopo do projeto. E eu vou ler para vocês algumas dessas dimensões para vocês entenderem aonde está a qualidade. Primeiro item que a gente tem, que é no objetivo do projeto que nós precisamos observar. Favorecer a formação cidadã de familiares dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Mas não basta isso para ter a qualidade. Em conjunto, tem que ter a promoção de maior aproximação da família com o processo de ressocialização do adolescente, o fortalecimento dos vínculos familiares, a promoção e ampliação do protagonismo da família. Um outro objetivo que aparece no projeto Famílias que Somam é capacitar familiares dos adolescentes, em cumprimento de medida socioeducativa no que se refere à formação cidadã. Mas não basta só isso para ter a qualidade. Eu preciso buscar melhor compreensão e exercício da cidadania de forma mais plena e consistente. Mais um objetivo: reduzir os índices de descumprimento e reincidência. Mas não basta só isso para ter a qualidade. Eu preciso ter também a aproximação, a participação, o conhecimento da família no processo socioeducativo e contribuir para a reflexão e construção de novos olhares que visem a melhoria da qualidade. E para concluir, é importante lembrar também que nós precisamos ter em mente algumas questões para parametrizar a avaliação que tratamos aqui. O que é avaliação de políticas públicas, por que avaliar, quem pode avaliar, quando avaliar, como que eu vou avaliar e quais são os tipos de avaliação e quando que eu vou aplicar a avaliação. Outro ponto importante que precisamos observar: o indicador sozinho não faz verão. Um indicador sozinho não consegue retratar realidades complexas. Até porque a gente está lidando com problemas públicos. Lembram dos problemas públicos lá do início da aula, que são decorrentes tanto da escassez como de um excesso? E o monitoramento desses indicadores também é importante para fazer os ajustes no decorrer do processo. Então, a gente tem que pensar estratégias para poder alcançar essas metas. Por isso, é importante monitorar essas metas. A avaliação de políticas públicas e indicadores, eles são temas super interessantes, são temas densos que com certeza não vão esgotar na discussão que nós tivemos aqui. Mas ele deixa algumas inquietações para a gente aprimorar o nosso estudo. Temos que lembrar que não existe política pública sem aquele que vai ser impactado por ela, o nosso público-alvo. Política pública é uma forma de inclusão. Deixei na plataforma outros materiais para poder complementar o nosso estudo de hoje. Obrigada, boa aula.